Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 8 de agosto de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro O que é o Espiritismo, por Allan Kardec, é denominada Forma e Ubiquidade dos Espíritos. E Allan Kardec nos diz: o Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro. Em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, de sua vida futura. Por isso, ele é a negação das doutrinas materialistas, não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos. Uma ideia quase geral entre os que não conhecem o Espiritismo é a de crer que os espíritos, pelo simples fato de estarem desprendidos da matéria, devem saber tudo, estar de posse da sabedoria suprema. É um grave erro. Não sendo mais que as almas dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição logo que deixam o envoltório terrenal. Seu progresso só se faz com o tempo, e não é senão paulatinamente que se despojam das suas imperfeições, que conquistam os conhecimentos que lhes faltam. Seria tão ilógico admitir-se que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne, de repente, sábio e virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus supor que ele continue perpetuamente em inferioridade. Como há homens de todos os graus de saber e ignorância, de bondade e malvadez, dá-se o mesmo com os espíritos. Alguns destes são apenas frívolos e travessos. Outros são mentirosos, fraudulentos, hipócritas, maus e vingativos. Outros, pelo contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido na terra. Essa diversidade nas qualidades dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar, por explicar a natureza boa ou má das comunicações que se recebem. É em distingui-las que devemos empregar todo o nosso cuidado. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 8 de agosto de 2025 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 88 a 92 do Livro dos Espíritos, com o assunto Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Na questão 88, Kardec pergunta: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E os espíritos respondem: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E aí tem mais uma pergunta complementando essa feita por Kardec, aos espíritos. Essa chama ou centelha tem cor? E aí os espíritos respondem: tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi,
conforme o espírito é mais ou menos puro. E aí, Djalma Santos e Ana Maria Spranger, no livro deles, Estudando o Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que o espírito só pode ser visualizado através dos olhos espirituais, ou seja, da mediunidade. Mas ainda assim, é difícil defini-lo, porque ele geralmente se apresenta com o seu corpo espiritual, que tem a forma humana, ficando assim a difícil identificação de sua estrutura íntima. Ou seja, através da mediunidade, podemos perceber a luminosidade da centelha espiritual, que varia de acordo com o grau de pureza de cada espírito. E aí, dependendo de quanto mais evoluído é o espírito, maior, né, é essa centelha espiritual, mais brilhante. E aí a Laura Bergalo, no seu livro O Livrinho dos Espíritos, ela nos esclarece que os mais puros se apresentam com uma cor viva e brilhante, e os menos puros se apresentam mais escuros e opacos. Kardec comenta também sobre essa resposta à pergunta 88, que representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência, Então, Kardec comenta, né, sobre essa resposta, que é uma alegoria, né, colocar essa luz, né, essa centelha, né, e como a gente vê também nas representações de anjos, né, com um aro de luz, né, que seria a representação da aura do espírito, né? E aí na questão 89, Kardec pergunta: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E os espíritos respondem: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. E aí tem um complemento, né, que Kardec faz nessa pergunta. O pensamento não é a própria alma que se transporta? E os espíritos respondem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. E aí Djalma Santos e Ana Maria Spranger nos esclarecem que somente quando o espírito atinge um certo grau de aperfeiçoamento, ele consegue percorrer longas distâncias através do pensamento. Antes disso, ele se locomove quase que igual ao tempo que permaneceu na Terra. Somente quando o espírito atinge um alto nível de intelectualidade e de moralidade, não sente mais os tormentos das necessidades físicas, como o frio, o calor, a fome, o cansaço.
até que melhore seu comportamento e aprimore as suas virtudes, o espírito segue atormentado pelas dores que atingem seu perispírito como atingiram seu corpo físico. Por isso, precisamos nos capacitar para a próxima encarnação, que ela seja melhor que a atual. E precisamos nos preparar também para o período da erraticidade, enquanto esperamos uma nova encarnação, para que aproveitemos esse tempo de uma forma educativa, melhorando, nos aprimorando, o nosso caráter, sem nos prendermos aos erros do passado, das encarnações anteriores, buscando sempre a melhoria, buscando as virtudes que nos alçarão a um patamar evolutivo, liberto das amarras da materialidade. E aí, nós fomos lá no livro Nosso Lar, quando André Luiz, já no final do livro, quando ele visita a sua família, e ele lembra das palavras do espírito Tobias, que o orientou em Nosso Lar. Então ele diz assim: nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias quando me dissera: aqui em Nosso Lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação e nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Então, a gente observa aqui, nessas palavras de André Luiz, que até mesmo lá na colônia espiritual existem espíritos ainda que não atingiram um grau de evolução, que ainda precisam, para se locomoverem, do veículo que eles têm lá, chamado aeróbus, e que precisam de aparelhos para se comunicarem, mas existem também aqueles que já são mais evoluídos, que são os orientadores, os que dirigem a colônia, que já têm o poder da volitação, que conseguem se transportar dessa forma, muito mais rapidamente, e que conseguem se comunicar pelos pensamentos, conversação mental. Na questão 90, Kardec pergunta: um espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? E a resposta dos espíritos: dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância
pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Então, a gente lembra quando André Luiz foi visitar a família, né? E que ele teve aquele choque, né? Da situação que mudara completamente e que ele se sente assim muito transtornado e que ele, apesar dele isso já é no final do livro, e apesar dele ter já conseguido alcançar um estado de mais evolução, né? Ainda assim ele se choca e se sente muito abalado, e a gente, lembrando até no filme, né, a gente vê que ele, por aquela situação assim de vibrações negativas, né, que ele se deixou dominar pelas emoções, né, ainda primitivas, né, do seu estado de evolução anterior, né, quando ele ainda não tinha conquistado mais as virtudes, né, ele se vê de repente de novo na sintonia do umbral, né? Então ele percorreu ali a distância que ele estava na crosta terrestre, né? E foi atraído por esses sentimentos negativos para um umbral que não é muito distante da Terra, né? A gente sabe. Mas assim, quando ele foi para a crosta visitar, né, a família, ele foi acompanhado dos mentores, né, dos benfeitores, amigos que o levaram e que o deixaram lá para ele fazer aquela visita, né, orientando que ele procurasse manter, né, a sua sintonia do bem, né, mas ele se deixou envolver pelas emoções. Então, quando ele não foi ainda pela volitação, né, porque ele foi levado, né, pelos benfeitores amigos, né, percorreu a distância, e de repente, naquela sintonia baixa, ele foi atraído de uma forma súbita, né? Ele se viu de novo embrenhado ali naquelas vibrações negativas do umbral. Então ele percorreu aquela distância, que não é muita, nós sabemos, mas de uma forma súbita, né? E aí na página 100, né, do livro Nosso Lar, ele tinha recebido a visita da mãe, né? E ela estava já num patamar, né, muito mais evoluído do que ele, mas ela conseguiu se transportar, né, até ele para poder ajudá-lo, né? Então ela percorreu aquela distância de uma forma muito, muito rápida, né? E ele, não entendendo muito bem como aquilo tudo estava acontecendo, né? Então ele diz assim: não conseguia atinar que a visita não era para satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Quer dizer, os benfeitores amigos permitiram, né, que ela transpusesse a distância, né, que havia entre o lugar, né, onde ela já residia, a fim de ajudá-lo, né? Então, pela misericórdia divina, ela pôde transpor, né, esse espaço.
copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim, né? Então, ele, depois, né, ele viu que ele estava sendo infantil aquela visita, né, da mãe, quando ele ficou, né, chorando e perguntando, né, pela família, e ela aí esclarece a ele: esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados, né? Então, ela estava comentando com ele que ela também sentia falta, né, da família, mas ela estava prosseguindo nas tarefas que ela precisava cumprir, né? Então ela diz: nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Então, ela estava passando para ele da necessidade, né, do aperfeiçoamento. Por ela ser um espírito mais aperfeiçoado, ela consegue, né, irradiar essa luz e consegue passar para ele esse entendimento, né, da necessidade de se afastar das emoções da época de encarnação e prosseguir na caminhada evolutiva. E na questão 91, Kardec pergunta: a matéria opõe obstáculo ao espírito? E os espíritos respondem: nenhum. Eles passam através de tudo: o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. E aí Laura Bergalo nos esclarece no seu livro: os espíritos não têm a mesma dificuldade que temos na Terra para nos transportarmos de um lugar para o outro. Eles percorrem o espaço com a rapidez do pensamento e nada consegue impedir sua passagem. Eles não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas, dependendo de sua pureza, podem irradiar seus pensamentos em diversas direções. Então, essa é a capacidade que os espíritos mais puros têm de irradiar, né, seus pensamentos até lugares mais distantes, né, em várias direções. E ainda no livro O Nosso Lar, na página 104, ainda na visita, né, da mãe de André Luiz, ele pergunta pelo pai e ela esclarece que ele, quando desencarnou, a princípio ele quis reagir esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual nem a assistência desvelada de outros amigos nossos, né? Então, o pai dele
teve uma encarnação onde ele não foi assim uma pessoa totalmente dedicada à família, né? Depois a gente vai ver, ela vai esclarecer, né, ao filho das companhias espirituais que ele teve lá no umbral, né, por conta de mulheres com quem ele se envolveu, e por causa disso, apesar dela ter conseguido, né, alcançar ali no umbral, chegar até ele, né, percorrer a distância e tentar atingi-lo pelo pensamento, ele não conseguiu sentir a presença dela, nem sintonizar com o pensamento dela, né? E aí ela diz: meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente. Então ela, apesar disso, ela não desistiu, ela está tentando se aproximar dele, quer dizer, ela se aproxima, mas ele não percebe a presença, né? Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento de quando em quando, sem obter resoluções sérias. Então, ele não percebe, né? Ela se esforça, ela continua se esforçando, né? E a gente sabe até depois, né? Mais pro final do livro, que ela vai reencarnar e vai receber essas mulheres com quem ele se envolveu como filhas, né? Então, ela vai tentar ressarcir, né? Ajudá-lo, né, a ressarcir os erros. E aí, na questão 92, Kardec pergunta: têm os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? E os espíritos respondem: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Então, essa comparação que os espíritos fazem com o Sol é bem didática. A gente entende, né, como que o espírito irradia a sua luz, dependendo do seu grau evolutivo, e alcança, né, a vários pontos, quer dizer, e pode alcançar outros espíritos e muitos outros espíritos a quem ele deseje, né, atingir com o seu amor, com a sua dedicação, né, como foi o caso da mãe do André Luiz, né, que ela visita, né, o pai, né, frequentemente, e ao mesmo tempo ela continua nas suas tarefas de amor, né, e visita o André Luiz também, né, para ajudá-lo. E tem um complemento dessa pergunta que Kardec faz a pergunta: todos os espíritos irradiam com igual força? E aí os espíritos respondem: longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um
pode lançar seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade, atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos, né? Então, o professor na sala de aula, né? Ele na posição que ele fica, geralmente na frente da sala de aula, né? Então ele consegue olhar, né, para todos os alunos, né? E consegue falar com cada aluno, vendo, né, observando o comportamento de um, falando com o outro, passando um sinal para um que faça silêncio, que fale mais alto. Ele é apenas uma pessoa, mas ele consegue realizar, né, esses movimentos todas em várias direções. E assim é o espírito, como eles estão nos esclarecendo, uma centelha, né, que consegue projetar essa luz em várias direções. E Djalma Santos e Ana Maria Spranger comentam que a expansão da aura, né, do espírito, que ele reflete de acordo com a vontade de seu pensamento, provoca a impressão de que ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Mas o espírito não é divisível. Quanto mais evoluído é o espírito, mais luz ele consegue irradiar, alcançando por pensamento a todos aqueles que ele deseja transmitir, né, a sua luz, o seu amor, né, a sua caridade, né, que ele deseja transmitir. E aí, voltando lá no livro Nosso Lar, nós temos ali na página 327, né? Quando o André, como a gente comentou, a princípio ele se chocou, né, com aquela situação, ele diz: onde estariam os velhos móveis de Jacarandá e o grande retrato onde com a esposa e os filhinhos formávamos um gracioso grupo? Alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Então ele se deixou dominar pelas energias antigas, né? de sua encarnação, né? E, como a gente sabe, ele voltou, né, àquela vibração do umbral. E ele diz: um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem se apossara do meu lar, a esposa me esquecera, a casa não mais me pertencia. Vale a pena
de ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões, né? Porque ele pediu muito para ir, né, a visitar a família, né? Corri ao meu quarto verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando um melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. Tive ímpetos de odiar o intruso, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. Então, ele conseguiu recobrar, né, o seu estado já mais evoluído, né, dos tempos que ele já sofreu, né, naquele tempo que ele sofreu no umbral e depois que pediu perdão, orou em prece e foi resgatado, né, até a colônia, onde ele foi evoluindo, progredindo, né? E aí, ele ainda diz assim: nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias do além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto meu retorno ao lar terreno. Né? Então aí ele compreendeu porque os amigos espirituais haviam aconselhado que ele esperasse mais, que ele se fortalecesse, né, nos seus estudos, conhecimentos, né, na conquista de virtudes, para que ele enfrentasse, né, essa situação. Mas, como ele já conseguiu, né, após esse momento, né, de perturbação, ele conseguiu, né, recobrar, né, os sentimentos, né, que ele já conquistou, né, de evolução. Ele se aproxima da filha e chorosa, a filha mais velha, né, que havia comentado que tinha lembrado do pai, que estava sentindo saudades, né? E aí ele fala: aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação que ela não registrou auditivamente, mas subjetivamente, sob a feição de pensamentos confortadores. Então vejam que ele já consegue, né, passar para ela esses sentimentos positivos que amenizaram, né, o estado em que ela se encontrava, né, de sentir saudades dele, e mesmo que ela não tenha percebido isso, né, de uma forma auditiva, que talvez se ela já estivesse num estado de mais desenvolvimento de mediunidade, ela percebesse, né, mas ela foi tocada, né, pelo amor, né, que ele passou para ela através do pensamento. Então vejam que aqui ele já conseguiu, né, apesar dele ainda não ser um espírito tão evoluído, ele conseguiu transmitir por pensamento, né, aquele sentimento de amor, né, que ele queria passar para a filha, para que ela
se sentisse confortada, fosse amenizada aquela tristeza. Então, essa ubiquidade, né, dos espíritos, que foi o tema, né, do nosso estudo, ela é maior, né, é proporcional ao grau de evolução do espírito. Quanto mais o espírito é evoluído, né, mais luz ele tem e mais essa luz alcança, né, tem a capacidade de alcançar vários pontos e vários outros espíritos a quem esse espírito luminoso, né, evoluído, queira atingir com o seu sentimento, com o seu amor, com a sua caridade. Obrigada a todos pela atenção e fiquem todos com Deus.